Essa semana foi muito aguardada, um evento que muitos que denunciam, abusos contra opositores políticos, censura, perseguição à liberdade de expressão, esperavam, que era a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos aqui no Brasil. Mas parece que a expectativa foi frustrada, ou seja, será mesmo que a Comissão Interamericana veio para investigar abusos que ocorrem no Brasil? Parece que a resposta é negativa. Denúncias feitas, inclusive pelo senador Marcos Duval, mostram o contrário. Mas nada se compara à reunião que aconteceu em conjunto com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e com aquele que é mais acusado aqui no Brasil, membros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso e Alexandre de Moraes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Também vamos falar de uma revelação bombástica que aconteceu na USAID. Agora, não tem como com essa última revelação a esquerda falar que era ajuda humanitária. Ou seja, os podres da esquerda, dos democratas, começam a ser apresentados. E a gente vai expor tudo isso aqui para você, tá bom? Mas antes, preciso apresentar para vocês os nossos livros, tá? Pessoal, coloquei mais um lançamento agora. Já tinha colocado Os Segredos dos Ricos dos Investimentos, que é o livro que trata sobre um aparato geral sobre investimento, tudo. Agora a gente colocou também Os Segredos da Renda Fixa, também está disponível aqui para você. E aqui você vai entender sobre CDB, o LCI, investir no Tesouro Direto. Você vai ter uma explicação melhor de como tudo isso funciona, tá bom? Então é só clicar no link, fazer o download do livro, tá? E aí você vai pagar o valor que você acha justo. Tá disponível aqui para você Os Segredos da Renda Fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e muito mais, tá bom? Se você quer entender um pouquinho mais sobre investimentos, tá? Lembrando a você que o modelo é o pagamento do valor que você achar justo, tá? Você faz o download e paga. Eu acho que vale R$1, Sandro. R$1. Eu acho que vale 100. É 100. Não, eu acho que vale R$100 para te ajudar, R$50 para te ajudar, R$10 para te ajudar. Vai ser muito bem-vindo nesse momento que a gente está desmonetizado. honestebook@gmail.com, é o Pix para você estar realizando o pagamento dos livros aí, tá? E é bem provável que hoje ou amanhã eu vou estar colocando mais lançamentos para vocês, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar com uma imagem, tá? Este é o grande herói, esperado pela direita desde a semana passada. É o Pedro Baca Villarreal, tá? O que acontece? Esse é o relator designado pela Comissão de Direitos Humanos, para poder investigar o autoritarismo e a censura no Brasil. Pois é, o herói parece que perdeu um pouco o crédito depois de uma ação realizada aqui no Brasil. Eu vou colocar para vocês o comentário, vou fazer a leitura do comentário que o José Medeiros, deputado federal, colocou aqui. Fizemos uma denúncia em Washington, Distrito de Colômbia, na Organização dos Estados Americanos, a OEA, que se apresenta como independente sobre a situação do cerceamento dos direitos no Brasil. Foi definido como relator do processo um advogado colombiano, enviado para verificar in loco a perseguição à liberdade de expressão de opositores políticos do atual governo, por meio do judiciário. Sabe onde o nosso, abre aspas, herói foi hoje? Tomar um café com Barroso, que fez questão de chamar para o papo Alexandre de Moraes. Sorrindo mesmo, Então, esse é o herói, que a direita aguardou na semana passada. Eu mesmo empolguei, eu mesmo falei, olha, parece que os ventos estão mudando, Mudança na postura do ministro Alexandre de Moraes com a liberação de redes sociais. Mas parece que não foi bem assim, Matéria do Hora Brasília, Moraes explica o bloqueio do X e perfis ao relator da OEA. Segundo, o que apurou nessa entrevista que aconteceu, o Alexandre de Moraes, ele explicou que o X teve que ser bloqueado porque o Brasil
estava sob ameaça. A maioria das mensagens que o pessoal está colocando é que ele tem cara de esquerdista, né? E aí o que vocês acham sobre isso aí? Vocês acham que realmente ele tem cara de esquerdista ou não, né? O Metrópolis tratou também do assunto, né? Moraes participa da reunião com o relator da OEA para a liberdade de expressão. Então, ninguém esperava, né, essa situação, né? Ninguém esperava, enfim, que o ministro Alexandre de Moraes ia estar nessa reunião. E aí, né, antes de ouvir qualquer outro, eles ouviram, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que é o Alexandre de Moraes e o Barroso. A reunião teve mais ou menos 1h30, né, e aí o Pedro Baca Villarreal ouviu o Alexandre de Moraes, onde eles puseram, né, um plano de assassinato contra o Moraes, expuseram o quanto eles tiveram que agir, né, enfim. No final das contas, né, a gente teve expectativa à toa, né. O Jeffrey Chechini, ele chegou a fazer denúncias sobre esse caso, e eu achei engraçado que ele até veio aqui e comentou na matéria do Metrópolis, né? Acho que é o estilista das novas gravatas. O nome dele é Jean Willis, né? Ou seja, é a cara do Jean Willis. Olha o padrão do cara, né? Ou seja, padrão Jean Willis de ser, ou seja, jeito de esquerda mesmo, né? Então, assim, parece, né, que não deu muito resultado, né? Parece que a tendência é que a denúncia seja não tão favorável assim. Só que é o seguinte, aqui quem está sendo perseguido fica em, vamos dizer assim, uma sinuca de bico. Por quê? Tá? O próprio Marcos Duval falou, olha, não façam denúncias. O que eles querem? Foi o próprio governo Lula que pediu para que o Pedro Baca Villarreal viesse, e isso é para consolidar, ou seja, para chancelar as atitudes do STF aqui no Brasil, dar força para eles. O que o Pedro Baca Villarreal pretende fazer, segundo o senador Marcos Duval? Ele vai ouvir todo mundo, colher as informações e com todas essas informações fazer, né, uma grande defesa para fazer a defesa dos ministros do Supremo, caso o Marco Rubio, que já argumentou que vai fazer a denúncia no Tribunal Penal Internacional contra o Alexandre de Moraes, ele já tem argumentos para defesa. Ou seja, no final das contas, se você denuncia, pode ser que ele realmente vá fazer a denúncia adequada. Se não denuncia, você prova que não existiu nada. Se você denuncia, pode ser que ele use isso para fazer a defesa do próprio Supremo Tribunal Federal. Enfim, está numa situação complicada para a oposição. E para você? O que você acha sobre isso? Coloca no comentário. Outro ponto que a gente vai falar é sobre o SAGE, né? Um documento que foi obtido via Ato de Liberdade de Informação, né? Que é o Freedom of Speech, Freedom of Information Act, né? Afirma que a agência dos Estados Unidos, a USAID, que está tão em polêmica agora, né? Financiou uma universidade para um terrorista da Al-Qaeda, tá? Opa, parece que o jogo agora muda um pouquinho, né? Ele permaneceu nos Estados Unidos, financiado pela Al-Qaeda, né, pela USAID, esse membro da Al-Qaeda, desde a década de 1990 com visto de estudante, né? E permaneceu lá por muito tempo. Acabou recebendo uma renda mensal que variava entre 6 e 12 mil dólares por mês para bancar esse cara lá dentro da universidade. Ou seja, é o dinheiro do pagador de impostos norte-americano servindo para bancar grupos de terror dentro do próprio, né, país, né, dentro dos Estados Unidos. E essas informações começam a vir à tona. São informações, né, que sempre foram conhecidas, né? A gente sabe que, assim, a esquerda, ela não poupa, né, elogios, né? Ela é elogiada quando ela vence eleições, né, até por grupos dos piores possíveis. Então, assim, lembra que quando teve eleição aqui no Brasil, agora em 2022, o grupo Hamas, que é aquele grupo que invadiu Israel, matou criancinhas, fez questão
de parabenizar um presidente que venceu. Eu preciso dizer qual foi o presidente que foi parabenizado? Se foi Lula ou Bolsonaro? Acho que eu não preciso, né? Então, já não é novidade para ninguém, mas sempre passava um pano. Se você falasse, não, mas tem ligação aí com alguns grupos esquisitos, aí você é multado, você é perseguido. Só que agora quem está falando é o próprio órgão dos Estados Unidos, falando, olha, a esquerda americana financiou grupos, né, de terror aqui dentro do próprio Estados Unidos, né? E ontem mesmo é interessante que o Donald Trump revelou também documentos secretos e sigilosos sobre o caso John Kennedy também. Vocês lembram daquele presidente que foi assassinado há muitos anos, né? O caso ficou sob sigilo por anos e anos, ninguém nunca soube o que aconteceu. E agora, né, o Donald Trump resolveu tirar o sigilo e ele quer provar que teve, né, um conluio do próprio governo anterior para tirar a vida do John Kennedy, né? O Donald Trump, que foi vítima de atentado 3 vezes, né? 3 vezes. Outra matéria da Ana Paula Henkel, né? Follow the money, ou seja, siga o dinheiro que você acha o problema, né? A operação do governo Trump vai expor como o Assange foi usada mundialmente, inclusive no Brasil, para propaganda e agenda radical da esquerda. Pois é. Essa matéria foi publicada aqui pela Ana Paula Henkel aqui, e ela deixa muito claro, o Donald Trump quer expor para o mundo, né, para o mundo todo, como a interferência da esquerda ou dessa agência dentro dos Estados Unidos financiou a esquerda mundial e com pautas radicais, né? Radicais, diga de passagem, inclusive, bancando faculdades para terroristas, colocando terroristas para se infiltrar dentro de universidades. Aqui no Brasil, há poucos dias também, foi noticiado que grupos, né, ligados ao Hezbollah também estavam atuando aqui no Brasil. Ou seja, estavam sendo infiltrados, fazendo aqui, né, a cooptação de jovens para atuar junto a esses grupos de terror. O porquê disso, né? Ou seja, muita coisa ainda vai ser revelada no meio dessa história toda. O fato, né, é que aos poucos, começa a ser revelado. E a imprensa fica toda, né? Ou seja, a imprensa fica tentando ainda trazer o discurso dela, mas não está convencendo. Hoje, a Folha de São Paulo. Plano de Donald Trump e Elon Musk de fechar a USAID ameaça a mídia independente no mundo. Vem cá, a mídia independente é independente porque não recebe dinheiro de nenhum governo. Ela é bancada pelo pagador, né, de iniciativa privada e não de impostos. É simples assim. Ou seja, quando o pagador de impostos é quem banca a mídia através de um governo, ela não é independente. Quando o governo escolhe para quem ela vai divulgar, né, para quem ela vai pagar, essa mídia não é independente. Quando vem de um governo estrangeiro ainda, aí sim é que ela não é independente mesmo. O Ramagem escreveu o seguinte: a mídia é independente, mas que é dependente de verba, nada é independente. Operação de controle de narrativa, censura e interferência em democracias pelo mundo. Financiamento pelos contribuintes dos Estados Unidos. A investigação vai longe. Pois é, vai longe mesmo. E se tem uma coisa que a mídia não é no Brasil, e nunca foi, é independente. O problema é que as redes sociais são independentes. Então, eu não tenho o menor problema em criticar o Bolsonaro se eu precisar, ou o Lula se eu precisar, ou ministros do STF, tá? Assim como também, se acertarem, não tenho problema nenhum em falar, olha, acertaram aqui. Isso é ser independente. Aqui eu não recebo 1 centavo de dinheiro público. Isso é ser independente. A partir do momento que o governo fala, Sandro, eu vou financiar o seu canal. Você acha que eu vou falar mal do governo? Não vou. É igual o pessoal fala aí, o Pix caiu, né? Quando a gente vê a Globo falando bem, né, o tempo todo do governo Lula. Então isso não é ser independente. E aos poucos, né, o Brasil vai sendo exposto, como, por exemplo, essa matéria do Fox News, né? O presidente socialista do Brasil pede aos cidadãos que não comprem itens caros de supermercados à medida que os preços dos alimentos sobem. Vamos lá, vamos entender. Para Fox News
Fox News chamar alguém de socialista é porque esse cara é radical demais. Presta atenção. Para Fox News chamar o Lula de presidente socialista e criticar é porque o cara é ruim demais. Porque a Fox News é totalmente de esquerda, gente. Então não tem nem como. O senador Shane Jett, ele fez uma publicação, né, falando do Lula também. E olha só que interessante, ele colocou aqui, ó, tá? O apoio do Lula ao Partido Comunista Francês, ele escreveu o seguinte, tá? Lula é um ativista comunista de longa data. É o senador Shane Jett, senador americano, que escreveu. Fundou o Partido dos Trabalhadores, marxista do PT, né, o PT do Brasil. Ele foi apoiado pelos partidos comunistas da França, Cuba e Chile. O Estado profundo americano, Deep State, né, americano, ajudou a eleger esse bastardo marxista e desestabilizar o Brasil. E aí ele publica com uma série de vídeos, de matérias, né, de publicações aqui, onde ele coloca aqui, ó, Partido Comunista do Chile, Lula, viva Lula, livre, tá? Partido Comunista do Chile. Ó, apoio a Lula, Partido Comunista Francês. Apoio a Lula, Partido Comunista de Cuba. Ou seja, ele cita matérias, né, aqui do Partido Comunista do Chile, Partido Comunista Francês e Partido Comunista de Cuba. Então, é o que publicou aqui o Shane Jett, não tem nem o que falar, né? Ou seja, sabe, já começou a cair a máscara, né? O Fernando Rodrigues, ele escreveu o seguinte, ó, Lula usa gravata de 1680 antes de sugerir não comprar produto caro. Um dia antes da fala, o petista apareceu em Brasília usando o acessório de uma marca de luxo francesa, Louis Vuitton. Ou seja, o brasileiro está começando a entender que enquanto o Lula fala para você, ó, não come porque tá caro, ele pega o seu dinheiro, vai lá e compra uma gravata Louis Vuitton, né, de 1.600, quase 1.700 reais. Eu vou ser sincero para vocês, eu nunca comprei uma gravata, acho que nem dos 100 reais eu nunca passei de uma gravata, né, nunca. E aí o cara vem e compra uma gravata de quase 2.000 reais, mas também o dinheiro, né, não é dele, né? E aí aqui repete a matéria do Fox News aqui. Ou seja, as máscaras estão caindo, né? Tudo está sendo exposto, tudo está sendo, né, sabe, escancarado. Hoje, para o cara continuar, né, defendendo essa pauta de esquerda, no mínimo, ele é muito alienado ou ele merece mesmo, né, o que a esquerda entrega para ele. É simples assim, tá bom? E é isso, pessoal. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. Fechado? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.